Olá pessoas, belezinha? Eu sou o Arthur, sejam bem-vindos ao Bilheterama. Vamos continuar a saga de analisar cada parte de Zack Snyder Liga da Justiça e esse vídeo é a parte 5, Todos os Cavalos do Rei. Essa parte do filme basicamente é o grupo se reunindo para ressuscitar o Superman. Então continua tendo a sequência que eu acho que é de muito mau tom deles indo até o cemitério para tirar o caixão, para exumar a cova do Superman, do Clark Kent, que eu nunca achei de bom tom nem em 2017. Agora eu continuo não achando, eu acho que seria uma sequência que eles poderiam tirar sem a menor necessidade, só ficaria subentendido que eles tinham pegado o corpo sem nenhum problema, mas nessa sequência tem dois momentos que eu gosto. Um deles é a Diana conversando com o Arthur Curry, o Aquaman, o Aquamomoa, o Atlantis conversando com uma Amazona, que acaba remetendo à questão da guerra que ela falou que eles tinham passado, que é uma coisa que aparentemente é uma coisa que marcou ela, e o Barry falando que ele era fã do Superman. Com eles pegando o corpo, vão até a nave do Superman para ressuscitar ele, que já tem uma certa diferença em relação à versão de 2017, que lá simplesmente o Barry corre e aciona a caixa-mãe e ressuscita o Superman. Só que aqui nessa versão de 2021 do Zack Snyder, a gente vê que na hora que o Cyborg, o Victor, acaba se conectando com a caixa-mãe, ele tem um vislumbre do futuro de coisas que vão acontecer, que são coisas bem pessimistas, como com a Diana sendo cremada junto com as Amazonas, que provavelmente está em Themyscira, e a gente vendo as naves do Darkseid ali. Depois tem uma outra sequência que é o próprio Darkseid usando aqueles rainhos dele que faz as curvas retas, que eu acho muito incrível, matando também o Aquamomoa em Atlantis, que também é bem pesado, mas eu acho que a mais pesada de todas é a que a gente vê o Superman, o Clark ajoelhado, chorando, segurando os ossos, que eu acredito ser da Lois Lane, ela morta, e o Darkseid chega e coloca a mão no ombro dele e meio que assumindo o controle dessa figura do Superman que simplesmente desistiu de tudo. Ele vira esse ser maligno que leva a gente para a sequência do futuro apocalíptico, o futuro pós-apocalipse, do pesadelo do Bruce Wayne e do Batman, em que a gente vê que tem um Lanterna Verde morto ali e a gente vê o Superman surgindo, segurando o capuz do Batman, que provavelmente deve ser uma sequência da cena que a gente vê em Batman vs Superman, depois que ele tira o capacete do Batman e aí bate no peito do Bruce, e o Bruce talvez morra ali e seja a conclusão desse universo, desse futuro em que o Darkseid venceu. E aí, de volta ao presente, a gente vê que o Cyborg tenta impedir que o Flash faça, fala não! Aí o Flash escuta gol e ele acaba indo, aciona a caixa materna e a nave fala, que eu acho bem interessante salientar, ressaltar, que ela fala, o futuro foi definido pelo presente, dando a entender que esse futuro que o Cyborg vislumbrou, de fato vai acabar acontecendo. Tirando isso que eu citei do Cyborg vislumbrando o futuro, é tudo muito igual. Inclusive essa sequência da luta eu imaginei que ia ter algumas coisas diferentes, talvez tenha até uns momentos um pouco maiores, mas no geral acaba sendo a mesma coisa. Mas uma coisa que eu gosto é que quando o Clark vê o Bruce Wayne, vê o Batman, que ele vai indo até ele e os heróis vão tentando impedir e tal, quando chega ali na hora, ele não simplesmente levanta voo com o Batman e fala, do you bleed? Fazendo essa piadola, remetendo ao Batman vs Superman, porque não faz sentido de fato o personagem fazer isso, dado que ele simplesmente não tá falando nesse momento, ele tá muito confuso das coisas que está acontecendo, ele não tem muitas lembranças, e aí nesse momento ele vai falar sobre isso, eu acho que não casa muito, mas você vê que claramente o Superman ia matar o Batman nessa hora, porque ele usa o raio, a visão dele de calor, aí o Bruce usa a coisa lá que o Alfred fez pra se proteger, aí joga fora, usa a outra, e se não fosse a Lois chegando no momento exato, provavelmente o Batman teria morrido. E aí eu acho isso muito interessante porque a gente vê que a Lois nunca foi um plano do Batman dentro do filme. Ela simplesmente chegou ali porque ela já estava ali perto, ela viu o que aconteceu e foi até lá. Nunca foi o plano B pro Batman para tentar segurar e impedir que alguma coisa de ruim acabasse acontecendo se o Superman fosse de fato ficar full evil nesse momento. Aí ele pega a Lois, eles vão embora e a parte 5 termina com Silas Stone, o pai do Victor, se sacrificando, que a gente acaba descobrindo que ele fez tudo isso para que o filho e os outros heróis saibam onde está a caixa materna, para que eles vão até lá impedir que elas se unam e o Lobo da Steppe e o Darkseid acabem vencendo. E o arco do Victor como um todo, eu acho que ele é o que melhor se beneficia
dessa versão do Zack Snyder, porque, como eu disse nas partes anteriores, tem bastante do personagem, e essa parte 5 serve para mostrar essa perda que ele acaba tendo, mais uma, que é a figura do pai, que ele estava meio brigado, mas você vê que eles vão chegando num ponto de encontro, de lugar comum, só que aí o pai acaba morrendo e ele não tem isso. E é uma história de origem de um personagem muito trágica, eu diria, tão trágica quanto vários outros heróis da DC, porque se a gente pensa no Batman, ele perdeu os pais quando ele era criança, ele acabou perdendo o Robin também. Se a gente pensa no Barry, a mãe dele morreu também, e agora o Cyborg não tem nem pai nem mãe. E essa é a minha análise da parte 5 de Liga da Justiça do Zack Snyder. Eu acho que se for pensar em partes como um todo e tentar ver cada parte individual, eu acho que a parte 5 é a que mais precisa do resto para funcionar muito bem, porque eu sinto que cada parte você vai assistindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, beleza, você vai sentindo o senso crescendo. Mas a parte 5 de forma geral, ela não é nem lá nem cá. Ela tá justamente no meio termo para juntar tudo e levar para o final, que é a parte 6, que eu vou comentar no próximo vídeo. Então se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, assine clicando na bolinha e deixa aquele like que eu agradeço de coração.